Bem-vindo de volta. Estamos acompanhados por Theodor Postol, professor de Ciência, Tecnologia e Segurança Nacional no MIT, especializado em armas nucleares, sistemas de lançamento, mísseis e defesa antimísseis. Ele também já realizou alguns trabalhos para o Pentágono. Muito obrigado por voltar ao programa. Bem, é um grande prazer ser convidado por você. Bem, sim, eu estava ansioso para conversar com você, porque esta guerra contra o Irã é, em grande parte, uma guerra sobre mísseis e defesa antimísseis. Essencialmente, quem consegue causar mais dor e suportar mais dor é capaz de exaurir o adversário. Eu pensei que você fosse o vencedor do prêmio Norbert Wiener, concedido pela Computer Professionals for Social Responsibility, por ter revelado todas as enganações que foram feitas sobre defesa antimísseis. Então pensei, quem melhor para ter uma visão crítica e dissipar toda essa névoa da guerra? Hoje em dia, há muito foco no controle de narrativas, o que obscurece a realidade. E sim, eu queria saber sua opinião. Acho que um bom ponto de partida é a sua avaliação geral desta guerra. O que mais chama sua atenção, ou qual é a sua principal conclusão? Bem, acho que você recebeu recentemente uma avaliação fantástica do Larry Wilkerson, mas vou lhe dar a minha avaliação a partir de um ponto de vista muito mais limitado, porque o Larry, acredito, tem uma visão realmente ampla e toda essa experiência. Mas, do meu ponto de vista mais restrito como tecnólogo, deixe-me fazer uma ressalva na minha fala inicial, destacando que tenho literalmente trabalhado dia e noite para tentar acompanhar o que está acontecendo. Leva tempo para montar slides e vídeos, que espero poder mostrar alguns. Isso será útil. Eles tentarão informar seu público, porque assistir a um vídeo é uma coisa, mas entender o que ele está dizendo é outra. Então, deixe-me começar dizendo que, de um ponto de vista puramente técnico, não da perspectiva muito mais ampla e sábia que alguém como Larry tem, está muito claro que esta guerra está se desenrolando mais ou menos como alguém como eu, e mais importante ainda, como Larry teria previsto. O que estamos vendo agora é que nas fases iniciais da guerra, os Estados Unidos e Israel estão causando danos tremendos ao Irã. Mas é claro, o Irã é um país de 90 milhões de pessoas, e é um país muito coeso. Apesar de todos os problemas internos que tem, ainda é basicamente uma cultura coesa. E não me parece que a situação esteja de forma alguma favorecendo o desfecho que tanto o presidente Trump quanto o primeiro-ministro Netanyahu estão almejando. Ou seja, dificilmente parece provável que ocorra qualquer colapso do tipo que esses líderes estão buscando. Tenho que dizer, porém, que estou ficando extremamente preocupado com Netanyahu. Vou simplesmente dizer isso, porque tem estado na minha cabeça. Esse homem é um maníaco homicida. E do tipo de maníaco homicida que poderia realmente usar uma arma nuclear em algum momento. Então eu acho que, talvez da próxima vez que eu estiver aqui, eu possa lembrar seu público sobre as capacidades do Irã como um estado com potencial nuclear. Não é um estado sem armas nucleares. Não é um estado com armas nucleares que já construiu uma, pelo menos até onde sabemos. Mas é um estado que poderia construir uma em muito pouco tempo. E não seria possível impedi-los de fazer isso, mesmo que se usassem armas nucleares contra o Irã enquanto eles estivessem construindo a deles. Eles têm urânio hexafluoreto enriquecido suficiente para construir 10 bombas atômicas, o que seria mais do que suficiente para acabar com Israel como Estado. Israel não é um país de 90 milhões de pessoas, são 8 ou 9 milhões. Possui algumas cidades grandes e estratégicas, e 10 armas nucleares seriam muito mais do que o necessário para pôr fim a Israel como Estado. Não há como impedir o Irã.
Posso falar um pouco mais sobre isso em outro momento. Basicamente, o que é necessário poderia ser abrigado em um túnel que não é especialmente grande, e seria possível realizar o enriquecimento final para obter urânio em grau de armamento e construir uma arma nuclear que não precisaria ser testada. É importante entender que esta é uma arma de urânio e que não precisaria ser testada. Está bem ao alcance do Irã construir essas armas nucleares. Portanto, precisamos começar a nos preocupar, ou pelo menos começar a refletir, sobre a possibilidade de vermos armas nucleares sendo usadas. Agora, não acredito que o Irã vá usar armas nucleares contra Israel primeiro. Mas acho que à medida que esta guerra continua, a situação de Israel vai continuar a se deteriorar. E já podemos ver, vou mostrar algumas evidências disso, que os ataques a Tel Aviv e Haifa têm sido extremamente eficazes. Parece que a precisão dos mísseis balísticos que o Irã está usando agora é maior do que vimos anteriormente. Acho que isso provavelmente acontece porque o Irã estava usando mísseis balísticos mais antigos, guardando os mais avançados para uma guerra prolongada, caso ela ocorra. Então não acho que eles estivessem usando seus mísseis mais capazes durante os ataques anteriores, que vimos em junho, por exemplo. Agora estamos vendo mísseis muito mais avançados. Vou falar um pouco sobre eles. Também estamos vendo os efeitos dos drones em um nível que, devo dizer, eu deveria ter previsto, mas fiquei um pouco surpreso. Isso se deve a dois fatores técnicos extremamente importantes e que não são nem de longe tão bem compreendidos pelo público em geral quanto deveriam ser. E por público em geral, incluo a imprensa. O primeiro é que a China e a Rússia estão fornecendo dados de satélite em tempo real e de alta resolução sobre os alvos que o Irã tem interesse em atacar, tanto nos estados do Golfo Pérsico quanto em Israel. In Israel itself. Então a localização desses alvos potenciais é conhecida, essencialmente em tempo real. Agora, os drones têm uma capacidade de direcionamento que eu gostaria de descrever, porque acho que as pessoas não percebem o quão extraordinariamente eficaz essa capacidade é. Basicamente, o que vou descrever é como esses drones, a milhares de quilômetros de distância, podem receber informações de direcionamento em tempo real e orientação em tempo real de iranianos sentados em centros de controle no Irã. Portanto, se você quiser direcionar um drone contra uma estação de radar, um navio atracado ou uma instalação de petróleo, se decidir atacar esses alvos, é possível atingir com precisão dentro de dezenas de metros, o que é mais do que suficiente para destruir a maioria dos alvos de interesse. E é extremamente importante que as pessoas entendam que esses drones são extraordinariamente problemáticos. Eles podem ser interceptados, como vou explicar, mas existem grandes quantidades deles. Carregam ogivas grandes o suficiente para causar danos imensos a alvos significativos. E são onipresentes. Estão por toda parte. Há milhares deles, e pode haver milhares mais a caminho. Eles simplesmente vão sobrecarregar o que resta das defesas aéreas e antimísseis que agora estão sendo esgotadas pelos ataques iranianos. Esta é a guerra da Ucrânia 2.0 aqui. O que os russos fizeram na Ucrânia foi usar drones de forma muito eficaz para esgotar toda a rede de defesa aérea, deixando a Ucrânia essencialmente desprotegida, para então poderem destruir grandes partes das instalações ucranianas. Agora, no caso do Irã, eles não têm uma força aérea funcional para lançar munições contra alvos no Golfo ou em Israel. Portanto, estão limitados ao uso de mísseis balísticos, mas eles possuem milhares deles, e esses mísseis estão se tornando cada vez mais capazes. Vou descrever algumas dessas capacidades avançadas em breve. Deixe-me começar explicando como esses drones obtêm suas informações de alvo. Temos visto muitas evidências de que eles vêm destruindo radares importantes nos estados do Golfo. A base naval do Bahrein ficou em chamas e eles causaram danos enormes.
Infelizmente, estive tão sobrecarregado que ainda não tive a chance de reunir o material sobre isso. Overwhelmed. I haven't had a chance to put together the materials on that, but probably many of your Mas provavelmente muitos no seu público já viram isso, se assistiram a vídeos na internet. De qualquer forma, deixe-me apenas ativar o compartilhamento aqui. O que esse slide mostra é uma constelação de satélites conhecida como Iridium. A maioria das pessoas já ouviu falar do Starlink, mas o Iridium está em operação há mais tempo. Ele funciona em altitudes mais altas e basicamente fornece serviço de telefonia via satélite. Então é semelhante ao Starlink. O que você está vendo, se focar nos círculos, mostra o alcance em que um sistema telefônico Iridium na superfície da Terra pode se comunicar com um satélite. Você consegue ver o círculo quando eu o aponto? Sim. You can see the circle when I point it out? Yes. Or not? Good. Okay. And in the middle we see there's Nós não estamos... Certo, tudo bem. No meio, vemos que há um satélite, e esse satélite é meio que como um modem de telefone. Ele tem uma taxa de download de cerca de 300 kilobits por segundo e uma taxa de upload de 700 kilobits por segundo. Agora, esses números são relevantes, como vou mostrar em breve. Se você olhar para essas linhas mais brilhantes aqui, elas são as conexões entre os satélites. Então, se eu estiver em um local, digamos, sob este satélite específico, e quiser me comunicar com algum ponto do outro lado do planeta, esse próximo slide mostra, em uma projeção de Mercator, os círculos sobrepostos. Você pode ver que há, acho que 76 desses satélites. I think there's 76 of these satellites. I may have that wrong, but they're somewhere around that. Posso estar enganado, mas é algo por aí. Esses satélites estão em órbitas polares e em qualquer lugar da Terra é possível se comunicar com qualquer outro ponto do planeta a uma taxa de dados de cerca de 350 kilobits por segundo, 700 de uplink, 350 de downlink. Se você observar um desses terminais, bem, na verdade isso não é exatamente um terminal. É um dispositivo que vai, digamos, em um avião ou em um drone. É um dispositivo do sistema de comunicação móvel Iridium. É pequeno, leve, consome pouca energia e pode se comunicar a partir do drone, enfatizando, a partir do drone, a até 350 kilobits por segundo. Aqui eu mostrei duas fotos de satélite de Tel Aviv, tiradas de cerca de 400 metros acima da cidade. From about 1,300 feet above the city. And this top photo. E esta fotografia superior mostra uma imagem em alta definição de Tel Aviv. A de baixo é a mesma fotografia, mas em resolução de 240p, muito mais baixa. Isso fornece cerca de 20 a 30 quadros por segundo, então você não está vendo 60 quadros por segundo nessa resolução. Dá para perceber que está um pouco mais borrada, mas essa resolução é mais do que suficiente para fornecer ao operador do drone no Irã as informações de que ele precisa para comandar as manobras do drone. Agora você tem esses drones com visão em primeira pessoa, bem, não sei exatamente como chamar, em qualquer lugar do mundo. Isso é muito significativo. Quando você observa esses drones, vou falar sobre isso em breve, aqui está um drone. Esse drone pode ser lançado em grandes quantidades. Se você observar esse desenho específico de um lançador que carrega 5 drones, poderá ver esse tubo na parte inferior do drone. Esse tubo é um motor foguete. O que acontece é que quando a estrutura que carrega os drones é erguida até uma posição quase vertical, cada drone pode ser lançado usando seu motor foguete para ganhar velocidade. O motor da hélice é relativamente fraco. Ele é apenas forte o suficiente para manter o drone voando depois que já está no ar. Portanto, é necessário o motor foguete para lançar o drone em uma trajetória aerodinamicamente estável. Isso é fácil de fazer. Então, se você observar um drone, pode ver que há todos os tipos de equipamentos que podem ser colocados nele. E não é difícil. Bem, na verdade, agora sabemos que os iranianos estão usando comunicações via Iridium. Este drone em particular não necessariamente possui comunicações via Iridium, mas não é difícil obter isso. Aqui está um exemplo de um drone.
uma pessoa muito prestativa, que também trabalha no Departamento de Defesa, me alertou sobre um erro que cometi numa apresentação anterior. Este, na verdade, não é um drone iraniano Gen 2, é um drone americano. Mas ele parece exatamente o mesmo, é indistinguível do drone iraniano. E você pode ver aqui que ele possui algum tipo de sistema óptico. Pode ser um sistema óptico infravermelho, pode ser visual ou pode ser ambos. It could be visual or it could be both. This is one of the things that Essa é uma das coisas que é extremamente importante entender quando se analisa as disparidades tecnológicas. O que normalmente teria sido um problema no passado para estados menos desenvolvidos em comparação com outros mais avançados, como os Estados Unidos, não é necessariamente um problema hoje. A disponibilidade de sistemas comerciais de alta tecnologia, coisas que literalmente cabem entre meus dedos, como câmeras infravermelhas, mudou esse cenário. Essas câmeras, tanto infravermelhas quanto visíveis, são dispositivos extraordinariamente avançados, muito difíceis de fabricar e que exigem uma base industrial altamente desenvolvida. Mas agora elas estão disponíveis comercialmente em todos os lugares. Você praticamente pode sair na rua e comprar uma, ou entrar em uma loja de hobbies. Então essas coisas estão acessíveis. And so these things are available. So it doesn't matter that you can't manufacture them. Então não importa que você não consiga fabricá-los. O que importa é que você possa obtê-los. Por exemplo, quando se trata de dispositivos explosivos improvisados, que causaram danos enormes e foram um grande problema para os americanos no Iraque, por exemplo, esses dispositivos, na verdade, utilizam tecnologia incrivelmente avançada. Eles combinam um componente explosivo, que está bem dentro das capacidades tecnológicas locais, com um celular muito avançado, que está muito além das capacidades tecnológicas das pessoas que o utilizam, mas ainda assim está disponível. Você pode simplesmente entrar numa loja e comprar um. Então eu pego esse telefone e o conecto a um detonador nesse dispositivo explosivo improvisado, relativamente simples, mas letal, e agora tenho um sistema remoto que posso detonar a longa distância. Então é esse tipo de disseminação de todas essas tecnologias. Um sistema de satélite como o Iridium é muito avançado, mas está disponível para qualquer pessoa. Quem vai dizer quem está ligando? Eu não posso filtrar chamadas telefônicas no Iridium. Simplesmente não é possível. O Iridium foi projetado para atender a aeronaves. Você faz um voo internacional, quer assistir a vídeos e pode estar usando o Iridium, ou mais provavelmente o Starlink. Mas existem esses terminais rápidos que estão disponíveis, e é apenas uma questão de comprar o dispositivo e instalá-lo. Se olharmos um pouco mais de perto, aqui está uma antena Iridium. Dá para ver o tamanho dela pela mão do homem enquanto a instala em um avião. Assim, esse avião pode ter uma conexão de celular. Você pode ter comunicação por telefone celular. Isso é aerodinamicamente. Quero dizer, você coloca essa antena em um drone, compra aquele dispositivo que eu te mostrei antes, instala e tem comunicação televisiva bidirecional. Então isso significa que os drones são muito mais problemáticos do que a maioria das pessoas imagina. Deixa-me voltar aqui, meio que oscilando. Se olharmos para a quantidade de dano que um desses drones pode causar, dá para ver que este provavelmente é um dos menores, talvez com uma ogiva de 100 libras. E aqui está outro drone, talvez com uma ogiva de 100 ou 200 libras que atingiu um prédio. Temos muitos vídeos desses drones atingindo prédios. Então a situação realmente não é muito favorável ao Ocidente. Neste caso, tanto para Israel quanto para as bases militares americanas no Golfo Pérsico, porque as informações de satélite fornecidas pela China e pela Rússia são muito detalhadas. Você pode ter um drone a caminho, pode levar 1 ou 2 horas, ou até várias horas para chegar à área-alvo, mas é possível atualizá-lo apenas 10 minutos antes de ele chegar.
Então, não é de se admirar que o Bahrein esteja em chamas, porque os iranianos estão recebendo dados em tempo real sobre o que está acontecendo lá. Esses drones podem chegar e atingir sistemas de radar, o que reduz as chances de esses radares detectá-los e lançarem interceptadores. Depois disso, eles podem seguir com sua missão sem se preocupar com vias aéreas. Passar o tempo, os ataques se tornam cada vez mais eficazes, porque os radares vão esgotando gradualmente. E os interceptores também vão se esgotar. Então essas bases aéreas sofrerão cada vez mais danos. A única maneira de começarem a sofrer menos danos é se os iranianos ficarem sem drones. E há muito pouca razão para acreditar que isso vá acontecer. Esses drones estão sendo fabricados em tempo real, e provavelmente centenas podem ser produzidos por dia. Os russos estão fabricando milhares por dia. Também não sabemos se os russos ou os chineses decidirão transferir mais drones para os iranianos, porque esta guerra agora está se tornando uma preocupação tanto para a Rússia quanto para a China, o que é parte do motivo pelo qual eles já começaram a ajudar o Irã. Então essa não é uma situação que vai se desenvolver de forma favorável para o Irã. Agora, além desses problemas, temos a questão das contramedidas que estamos observando nos mísseis balísticos. Infelizmente, isso não será tão organizado quanto eu gostaria, mas deixe-me mostrar algumas imagens e depois vou descrevê-las. Também vou mostrar alguns vídeos. Mais uma vez, peço desculpas pela apresentação desorganizada, mas este é uma ogiva Al-Fatah. Essa testação é explosiva. As permitem que a ogiva resigmosfagna foda. Essas eficazes, eu já fiz cálculos aerodinâmicos. Posso te dizer que este veículo pode começar a manobrar de forma significativa a 25 ou 30 km de altitude. Mesmo que o ar seja bastante rarefeito nessa altura, essas aletas ainda conseguem gerar sustentação suficiente para reorientar o veículo e fazê-lo manobrar. Esse motor de foguete tem dois efeitos. Ele gera empuxo para aumentar a velocidade da ogiva em aproximação e ajuda a controlar sua trajetória. A ogiva pode entrar no topo da atmosfera a cerca de 3 km por segundo, em torno de Mach 10, mas pode facilmente ganhar mais 1 km por segundo de velocidade enquanto desce, graças ao motor de foguete. Agora, o que a maioria das pessoas, pouquíssimas, se é que alguma, saberia é o seguinte: venho estudando esse sistema há muitos anos. O que esse motor de foguete faz é o seguinte: quando a ogiva atinge uma altitude mais baixa, talvez 5 ou 10 quilômetros, esse motor ainda está liberando gás. Esse gás sai pela parte traseira do veículo e reduz o arrasto. Em outras palavras, o ar está fluindo sobre o veículo em baixa altitude a uma velocidade muito alta, Mach 12, Mach 13. Então forma-se uma espécie de vácuo atrás dele. Esse vácuo cria uma pressão que puxa o veículo. Isso é chamado de arrasto de base. Ele puxa o veículo por trás e faz com que desacelere. Mas o motor do foguete continua emitindo gás, e esse gás alivia o vácuo, de modo que o veículo não é puxado por trás, permitindo que ele entre em uma velocidade mais alta e desacelere muito menos. Esses objetos estão atingindo o solo a velocidades superiores a Mach 10, até mesmo Mach 12. A Mach 10, esse veículo tem aproximadamente o dobro da capacidade explosiva, causa o dobro do dano em relação ao seu peso total, porque o peso do próprio veículo é convertido em energia cinética. A velocidade é tão alta que se transforma em energia térmica, essencialmente energia explosiva, somando-se às munições da ogiva. Portanto, esse veículo poderia estar entregando o equivalente a 2 toneladas de poder explosivo. Isso representa um grande potencial de destruição. Agora, essa parte ainda é um pouco especulativa, mas tenho quase certeza de que já entendemos isso razoavelmente bem neste ponto. Saberei mais sobre isso na próxima vez que conversarmos.
we understand this at this point. I'll know more about it probably next time we talk. You can see here this bright Você pode ver essa pluma brilhante atrás da borda dianteira, que parece algum tipo de veículo em forma de cone. Provavelmente é uma ogiva manobrável de alta altitude. Uma ogiva com um motor foguete de baixo empuxo que manobra em grandes altitudes para mudar sua trajetória. O motivo disso é que o veículo está alterando sua trajetória porque os sistemas de defesa antimísseis levam literalmente minutos para o interceptador alcançar o ponto de interceptação. Quando se fala em THAAD ou Arrow, esses interceptadores demoram muito para atingir grandes altitudes e sua capacidade de desvio é muito limitada, muito pequena. So the divert capability is very small. The divert capability is designed just to allow them. A capacidade de desvio foi projetada apenas para permitir que eles façam pequenos ajustes para realmente acertar o alvo, quando conseguem, o que é raro. Então, se eu puder, digamos, a 500 quilômetros de distância, desviar esse míssil, quando o interceptador Arrow chegar a esse ponto, ele já estará longe demais para manobrar. Eu posso simplesmente passar por ele. É para isso que isso foi projetado. É uma contramedida. Francamente, acho que isso nem é necessário, porque não acredito que os Arrows ou os THAADs estejam funcionando de fato. E sabemos disso porque só conseguimos ver o que está acontecendo em baixa altitude. Mas se você observar em baixa altitude, o ar está cheio de mísseis balísticos se aproximando. Então você precisa se perguntar, o que a camada superior está fazendo? What's the upper tier doing? The upper tier is not intercepting stuff or a lot of stuff. O nível superior não está interceptando muito, porque tudo está vindo pelo nível inferior. É isso que vemos. Não sabemos o que está acontecendo no nível superior, mas está claro que ele faz quase nenhuma diferença, se é que faz alguma. Então, ok, aqui vai só um exemplo. Vou relacionar isso rapidamente com a situação no Irã e em Israel. Esse é um míssil balístico Iskander, um míssil balístico de alcance muito mais curto, que chega a uma velocidade muito menor. Ele derrotou completamente os mísseis Patriot na Ucrânia. Os Patriots afirmam uma taxa de interceptação de 5% ou 6%, mas duvido que seja tão alta, e duvido que tenha sido tão alta durante toda a guerra, porque esse míssil consegue manobrar rapidamente. Because this thing can maneuver, and the Patriot cannot maneuver to match it. E o Patriot não consegue manobrar para acompanhá-lo. Então, se olharmos para esse míssil, vamos apenas observar a parte traseira dele, podemos ver que há aletas. Este é o motor de exaustão do foguete, o motor foguete propriamente dito, e a exaustão sai por este bocal. Essas aletas de jato desviam a exaustão para que o míssil possa manobrar. É um projeto antigo. Você não usaria em mísseis de longo alcance porque há perda de eficiência, mas isso não importa aqui. O que se busca é simplesmente de um míssil de curto alcance. You don't care. You want simplicity on this shorter range missile. And notice there are these. E repare que há esses tipos de anexos aqui. O que há nesses anexos são iscas. Aqui está uma foto de uma dessas iscas. Ela tem componentes eletrônicos dentro. Não há absolutamente nenhuma razão para que os iranianos não possam estar implantando coisas simples como essa. Ainda não vimos evidências disso, mas esse é o tipo de coisa que você sabe jogaria por cima do muro para os iranianos, caso eles ainda não tenham feito por conta própria, se estivermos falando de ajuda russa aos iranianos. O que estou tentando fazer aqui nesse momento é dar a você uma noção de por que as coisas vão desandar completamente à medida que esta guerra avança. No que diz respeito a ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, por drones, bem como por mísseis balísticos, mas também danos a Israel causados por mísseis balísticos. Isso vai piorar rapidamente. E estamos apenas começando a ver o quão ruim isso vai ficar. Aqui está uma imagem desse decoy em particular. Este é o decoy russo. Observe aqui atrás, há evidências de algum tipo de material queimado. Isso acontece porque, quando o decoy é acionado, ele é liberado pela parte traseira do Iskander e possui uma pequena quantidade de combustível de foguete na parte de trás para empurrá-lo levemente para frente. Assim,
Forma-se uma nuvem desses decoys ao redor do Iskander que se aproxima e eles emitem sinais eletrônicos. Agora, eles podem estar realizando vários tipos de sinalização eletrônica. Podem simplesmente estar interferindo no radar, porque se estiverem próximos o suficiente do Iskander, o feixe de radar ainda é bastante amplo. Então, se eu estiver no feixe do radar com um chamariz e for apenas um bloqueador, não há como eu anular o bloqueador. Se o bloqueador estiver longe, eu consigo anulá-lo, e os radares são capazes de fazer isso. Mas se ele estiver bem no feixe principal, eu não consigo. Então eu poderia simplesmente estar bloqueando o sinal, o que não exige esforço algum, ou poderia estar imitando o sinal do radar. Cada vez que o pulso do radar atinge, eu gravo o pulso e o envio de volta, criando assim uma grande imagem falsa. É isso que Israel vai enfrentar amanhã, ou no futuro, se já não estiver enfrentando. Essas contramedidas existem há anos. E as pessoas, bem, eu tenho sido praticamente o único a falar sobre isso, mas venho alertando as pessoas há décadas sobre essas contramedidas. Então, não apenas os Estados Unidos estão gastando centenas de bilhões de dólares em um sistema estratégico de mísseis balísticos que pode ser derrotado com essas contramedidas, como também há dezenas ou centenas de bilhões sendo gastos em defesas contra mísseis de curto alcance, que estão sendo derrotadas pelas mesmas contramedidas, apenas contra sistemas mais táticos, em vez de estratégicos. Isso é uma gigantesca fraude técnica que vem acontecendo há décadas. E o argumento sempre foi, bem, nós não vemos contramedidas. Minha resposta é claro que vocês não veem contramedidas, porque nunca houve necessidade delas. Assim que houver necessidade, vocês vão vê-las, e agora estamos vendo. Portanto, a previsão feita há 30 anos está se concretizando de forma contundente. Só para dar uma ideia do tamanho de um desses alvos falsos, eles não são grandes. E se quisermos ver, isto é uma submunição iraniana. Eu estava procurando por toda parte. Isto é uma submunição. Provavelmente contém cerca de 3 quilos de explosivos de alta potência. Esta em particular não detonou, caiu no chão. Dá para ver que ela tinha asas que se abrem. As asas se dobram nessas cavidades aqui. A submunição é lançada e as asas se abrem. A submunição se estabiliza imediatamente. Então, quando você vê essas coisas, se ela não se estabiliza, se começa a girar, vai desacelerar e atingir o solo em velocidade subsônica. Assim você vai ver essa munição como a vemos aqui. Mas se a aleta se abrir rápido o suficiente e ela não girar e se estabilizar, essa munição seguirá junto ao veículo principal. E podemos ver isso em vídeos. Não sei se temos tempo para analisar isso. Provavelmente não temos tempo para assistir a um vídeo agora. Não sei se você está disposto, mas aqui está outro exemplo de um engodo estratégico. Este é russo. Na verdade, mencionei isso pela primeira vez em 1996. Naquele ano, eu estava na Rússia e alguém me deu as primeiras fotografias que conheço mostrando esse engodo. Levei-as de volta aos Estados Unidos. Eu estava conversando com os russos e disse a eles que iria compartilhá-las com os americanos. Disse que era do interesse de ambos os países não ter defesas antimísseis que complicassem o controle de armas. Os russos não queriam que os americanos construíssem defesas antimísseis, porque sabiam que teriam de compensar por elas. Não poderiam simplesmente ignorá-las. Você simplesmente não pode ignorar esse tipo de coisa. Há muito em jogo. Então eles me mostraram um dos seus engodos e eu disse, bem, se vocês me derem uma imagem, eu a levarei de volta. Vou entregá-la ao Pentágono e explicar o que é. E eles me deram. Portanto, o Pentágono certamente foi informado de que os russos constroem esse tipo de engodo. Isso é o que eu chamo de engodo de réplica eletrônica. E ele voaria junto com ogivas estratégicas. Agora, quando eu estava no Pentágono, só para mostrar como o sistema de inteligência falhou, nós observávamos voos a partir de Plesetsk,
Na Rússia, os russos lançavam ICBMs de Plesetsk para Kamchatka. Eles lançavam esses mísseis sobre o território russo, então eram testes de mísseis balísticos estratégicos. E os russos liberavam suas ogivas. Você teria um veículo de pós-impulsão se aproximando, como é chamado. E esse veículo teria um motor-foguete que o faria desacelerar e ele seguiria ao longo do que é chamado de eixo insensível ao alcance. Posso descrever isso depois, se as pessoas estiverem suficientemente interessadas. Essa é uma direção no espaço em que a ogiva cairá no mesmo local, mas seguirá uma trajetória ligeiramente diferente. Em outras palavras, se for mais lenta, seguirá uma trajetória assim, se for mais rápida, seguirá uma assim. Mas tudo cairá no mesmo local. Portanto, os russos gostam de posicionar suas ogivas ao longo desse modo de eixo insensível ao alcance. Veríamos os russos pós-malas por. Well, we would see the Russians deploying their warheads. We could observe them because we had these Nós podíamos observá-los porque tínhamos esses radares de imageamento, radares de abertura sintética. Os russos sabiam que podíamos fazer isso, mas enfim, paciência. O que também víamos era um grande número de objetos associados a veículos de reentrada. Lembro-me até de ver isso nos relatórios de inteligência. RVAs. Eu dizia, pelo amor de Deus, isso são iscas. E eles respondiam, não são iscas, são RVAs. Eu conversava com esse pessoal da inteligência e dizia, então vocês entendem que os russos estão fazendo é testar o lançamento e a entrabilidade das iscas à medida que as são liberadas e que eles não estão mostrando as iscas reais? Eles estão mostrando recipientes projetados para corresponder aos momentos, o que eles chamam de momentos de inércia, dos engodos reais, que eles não estão mostrando neste momento. Mas estão testando o esquema de liberação para garantir que, quando soltarem esses engodos, eles não girem ou façam algo inesperado. Isso é uma evidência de um esforço sério de contramedidas por parte dos russos. Ah, não, eles são RVAs. Então aqui você tem a comunidade de inteligência. Bem, você sabe, pode dizer, olha, você pode dizer o que eu acabei de te contar. Em outras palavras, você é quem toma as decisões, Glenn. E você pergunta, o que é isso? E eu digo, olha, não podemos afirmar com certeza, mas deixe-me te explicar, Glenn. Glenn, senhor, eu sou o seu tomador de decisões. Sabe, esses são quase certamente, bem, na verdade eles têm que ser réplicas de iscas. Não estamos vendo as iscas reais. Eles estão testando para garantir que, quando implantarem as verdadeiras, elas se comportem exatamente como estamos vendo aqui. Não há outra coisa que possam ser. Mas a comunidade de inteligência não diria isso a você. Então deixe-me mostrar o quão disseminado é esse problema. Estas são 4 imagens do teste de um ICBM de foguete sólido, que foi testado pela Coreia do Norte. Esta é a Coreia do Norte. O que você vê aqui é o estágio superior do foguete se esgotando. A área violeta, de aparência roxa, é apenas o motor do foguete se apagando. Aqui você vê algo sendo ejetado. Bem, deixe-me mostrar o que é esse objeto. É um canister de Chef. Então este é o míssil norte-coreano. Então veja, isto é um dispensador de palha metálica da Marinha dos Estados Unidos. Você tem palhas de um comprimento, aqui está outro comprimento, e outro, porque elas são cortadas em comprimentos diferentes, dependendo da frequência do radar, já que o objetivo é formar uma grande nuvem de dispersão. Agora, cada uma dessas pode atuar como um engodo em alta altitude no espaço, porque a palha simplesmente se move junto com a ogiva. Assim, posso criar uma nuvem de palha com a ogiva dentro dela e posso criar outra nuvem de palha sem ogiva dentro, porque o radar não consegue ver através dela. Em essência, posso criar todas essas nuvens de palha, o que eu faria se fosse os iranianos, porque acho que dá muito trabalho fazer o que eles estão fazendo. Mas eles sabem o que estão fazendo e são, obviamente, extremamente bem treinados, bem informados sobre as contramedidas e absolutamente capazes de implementá-las.
Estamos vendo isso vindo da Rússia, da Coreia do Norte, do Irã e da China, que sabemos ter um grande programa de contramedidas. Então, todas essas defesas antimísseis, sejam estratégicas ou táticas, são inúteis. Todo esse dinheiro que foi gasto e todas essas alegações falsas de que podemos proteger o público contra mísseis balísticos, essas alegações foram comprovadamente falsas nos últimos 30, 35 anos. Sabe, eu venho falando sobre isso há 35 anos. I've been talking about this for 35 years. I can give you, Eu poderia te mostrar, bem, sabe, se eu não tivesse tão pouco tempo, eu poderia organizar uma palestra. Eu poderia mostrar slides de 35 anos atrás que apresentei ao Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. E as pessoas diziam, bem, o que podemos fazer a respeito? Eu estava em Londres há 35 anos. E as pessoas vinham até mim dizendo, o que podemos fazer a respeito, Dr. Postolov? E eu dizia, estou te contando isso porque estou tentando alertar para o fato de que vocês podem ser derrotados, e não há contramedidas para isso. Estou tentando avisar que vocês não podem lidar com essas coisas quando o adversário decide reagir. Ah, você é uma pessoa negativa. Bem, eu sou apenas um estudioso tentando informar você sobre o que é tecnicamente possível dos dois lados. E veja, isso não tem nada a ver com interceptores. Eles querem mostrar foguetes sendo lançados do solo e interceptores, mas isso não tem nada a ver com interceptores. Isso tem a ver com sistemas de sensores. Se o sensor não consegue distinguir o que é uma ogiva e o que não é, você não pode fazer interceptações. Você não sabe para onde enviar os interceptores. E é essa a situação em que estamos. As coisas vão desandar completamente em Israel e vão ficar muito ruins. Nas bases militares do Golfo Pérsico, à medida que os radares forem sendo esgotados por ataques de drones, os radares serão atingidos. Às vezes eles conseguirão interceptar, às vezes não. À medida que os radares forem se esgotando ou os interceptadores desaparecerem, porque não há mais, você vai acabar ficando apenas com as armas. Na verdade, vi um vídeo apenas algumas horas mostrando tiros disparados de uma das bases militares americanas, mostrando que estavam usando armas para tentar derrubar os drones porque haviam ficado sem interceptadores naquela base específica. É isso que estamos vendo. Então, tenho uma má notícia para contar. Não é nada tão espetacular quanto o que Larry contou de uma perspectiva mais ampla, mas pelo pequeno ponto de vista de um tecnólogo, as coisas não parecem boas na próxima fase da guerra. Ao observar essa interceptação, ou tentativa de interceptação, qual é a sua percepção geral sobre a capacidade de defesa? Quero dizer, você abordou isso muito bem, mas ela está diminuindo rapidamente. Ou nunca foi muito boa? Está diminuindo rapidamente. Está diminuindo rapidamente. Está diminuindo a partir de um número muito baixo, rapidamente. Quero dizer, a interceptação, isso é uma fraude total. Uma fraude total cometida não apenas contra o público, mas também contra, quero dizer, você pode encontrar, sabe, o Mike, como talvez saiba, na Guerra do Golfo de 91, eu fui a única voz, junto com meu colega muito talentoso, George Lewis, descrevendo o fracasso do Patriot na Guerra do Golfo de 1991. Nós acabamos demonstrando, e isso acabou sendo aceito, que o Patriot não havia interceptado uma única ogiva Scud na Guerra do Golfo de 1991. Agora, o Patriot usado naquela época era o interceptador Patriot PAC-2, que era uma pechincha a $1 milhão cada. Agora você tem o Patriot PAC-3, que traz algumas melhorias e é uma pechincha a $4 milhões cada. Mas o problema com esse interceptador, embora tenham feito melhorias claramente voltadas a resolver as falhas do PAC-2, que fracassou de forma catastrófica, é que o PAC-3 também está falhando de forma catastrófica. Ele talvez tenha uma taxa de interceptação de 3, 4% ou 5% contra mísseis Iskander e balísticos de maior alcance. Então, não temos visto um alto nível de sucesso nas interceptações, nem mesmo antes.
E o que se observa é, como costumo brincar com meus amigos, um verdadeiro déjà vu. Na Guerra do Golfo de 1991, recebíamos todos aqueles vídeos e os analisávamos. Os vídeos eram muito difíceis de conseguir naquela época. Não tínhamos todas essas coisas na internet, então fomos até as emissoras e imploramos para que nos deixassem copiar as filmagens dos confrontos. Levamos meses para coletar os vídeos e em cada um deles era possível ver os erros. Na verdade, reunimos um grande número deles e mostramos que todos eram erros. Se você ouvisse os jornalistas falando, eles diziam: acertou, acertou, acertou. Mas o que eles chamavam de acertos eram, na verdade, as explosões dos interceptores Patriot, porque eles têm uma ogiva detonando no espaço vazio. Posso mostrar esse vídeo se você quiser. I could show that video if you're interested. I could do that on another show. It's kind of an interesting piece. Eu poderia fazer isso em outro programa. É um tipo de peça interessante da história, porque foi isso que aconteceu na Guerra do Golfo de 1991. E como não há memória, nem na comunidade jornalística, nem mesmo na comunidade militar, temo que estejamos vendo a mesma coisa. Estamos vendo Patriot Pac-3 explodindo no ar. Elas formam pequenas bolas de fogo. Não são interceptações, são apenas detonações no ar livre. Posso mostrar novamente se tivermos outra sessão, posso ser mais organizado. Se você achar que vale a pena agendar algo, posso explicar como é uma interceptação, porque temos evidências de interceptações muito incomuns, mas conseguimos com o tempo encontrá-las. Isso acontece porque temos dezenas e dezenas e dezenas de vídeos em que não há interceptações. E de vez em quando encontramos um vídeo em que há uma interceptação. Não é porque as interceptações sejam comuns, é porque são tão raras que precisamos assistir a vídeo após vídeo para encontrar uma. Mas sabemos que podemos ver interceptações. Isso é o que importa ao encontrar uma. A bola de fogo de uma interceptação é muito grande e visivelmente maior e mais brilhante do que a bola de fogo de um interceptador Patriot Pac-3 explodindo. É assim que se pode saber que é uma interceptação. O Patriot Pac-3 atinge a parte frontal da ogiva e a detona. Se atingir de lado e detonar, nada feito. Então é isso que está acontecendo. As taxas de interceptação são muito baixas. Eles não melhoraram. Se estão mais baixos agora, é apenas porque ficaram sem interceptores Patriot para usar. E parece que pode ter havido algumas interceptações bem-sucedidas do Iron Dome, mas mesmo essas estão em uma taxa menor. Então eu diria que, entre o Iron Dome e o Patriot Pac-3, as taxas de interceptação têm sido de alguns poucos %, no máximo quando há interceptores disponíveis. As coisas vão piorar porque eles ficarão sem interceptores, mas não sei se isso faz tanta diferença. O que realmente vai piorar é a capacidade de causar danos, porque essas ogivas aceleradas, aquelas com voo motorizado em baixas altitudes, causam muito mais destruição quando atingem o solo. Sua energia cinética é muito alta, ela praticamente dobra o poder explosivo, porque toda essa energia cinética é convertida em força explosiva. E estamos vendo cada vez mais desses casos surgirem. Posso te mostrar alguns deles em uma conversa de acompanhamento. Eles causam um dano tremendo, realmente devastador no terreno. Pouco antes disso, minha esposa entrou e me mostrou uma mensagem que recebemos de muito bons amigos nossos em Israel, que são contra Netanyahu. Sabe, eu não tenho uma boa noção direta do que está acontecendo em Israel hoje entre a população, porque todos os nossos amigos são contra o que vem acontecendo lá. Mas nos disseram que as coisas estão infernais no local, essa foi a palavra que usaram. E parecem infernais pelo que posso ver nos vídeos. E vai piorar, isso vai continuar indefinidamente. Estamos apenas no 7º ou 8º dia da guerra. Bem, quando uma guerra não explode mais vencida em terra, muitas vezes vemos que a estratégia, as táticas e os alvos também mudam.
Minha preocupação é que esse maníaco, homicida, recorra ao uso de uma arma nuclear contra o Irã. E se isso acontecer, o Irã vai responder. Tenham ou não armas nucleares agora, pode levar algumas semanas, mas eles terão uma e vão responder. É isso que podemos estar enfrentando. Então espero que os Estados Unidos tenham o tipo de controle sobre os israelenses que gostam de dizer que têm, porque não sei se alguém pode parar esse cara. Estamos brincando com fogo com Netanyahu. Esse homem é um maníaco homicida e estou extremamente preocupado. Aliás, se o Larry discordar de mim, eu gostaria de saber. Devíamos levantar essa questão. Vi os comentários do Larry no seu programa mais cedo. Acho que ele concorda comigo, mas não tenho certeza. Eu realmente valorizo a perspectiva dele por causa de toda a experiência interna que ele tem e que eu não tenho. Mas estou ficando muito preocupado com o que vai acontecer nos próximos meses, ou até em um ano ou mais. Isso não vai sair de graça. This is not going to be free. O que eu ia dizer é que, após os ataques aos depósitos de combustível agora em Teherã, temos essa chuva tóxica que queima a pele e destrói os pulmões. Também houve ataques à usina de dessalinização que fornece água, o que constitui um crime de guerra. E Trump recentemente fez uma declaração dizendo que o mapa do Irã provavelmente não será o mesmo depois desta guerra. Então parece que, bem, não tenho certeza se isso vai envolver a introdução de combatentes curdos, mas, de qualquer forma, acho que a escalada está realmente saindo do controle. A possibilidade de uma arma nuclear não deve ser descartada como um fracasso em vencer. Well, Glenn, you're obviously a deeply Bem, Glenn, você obviamente estudou esse assunto a fundo, mais do que eu. Mas tenho que te dizer, estou começando a ficar preocupado que estejamos caminhando para uma guerra nuclear global. Acho que, inicialmente, ela ficaria restrita ao Oriente Médio, mas só Deus sabe até onde isso poderia escalar. Há tantos fatores desconhecidos neste momento. Espero que não aconteça. Se começar no Oriente Médio, não precisa se espalhar. Mas é muito grossnorging det thing date foreign. Stormers were was killing. So we are really moving into unknown territory.